Bruno, eu queria saber com relação ao seu trabalho. Ele é voltado às áreas de arquitetura de software, inteligência artificial e efeitos especiais. E que você teve o seu nome ligado a 23 filmes e 3 deles foram indicados ao Oscar. Como é a responsabilidade de estar diretamente ligado à indústria de entretenimento de Hollywood? Hoje eu sinto essa é uma pergunta muito boa. Hoje eu sinto uma responsabilidade muito, assim, mínima, no sentido de que eu vivi nos Estados Unidos por 16 anos, mas eu voltei em 2008. Então já tem 16 anos que eu estou de volta, certo? É 16, né? Estou fazendo conta certa? É isso mesmo, é 16 anos. Então, hoje eu uso o aprendizado que eu tive dentro da indústria de efeitos especiais, mas como uma espécie de arcabouço profissional da onde eu tiro experiências que são valiosas até hoje, entendeu? Porque qual foi a diferença entre trabalhar em efeitos especiais na época que eu trabalhava e trabalhar hoje? Na época que eu trabalhava, o trabalho era muito mais manual, então ele demandava muito mais do profissional que estava envolvido com isso, de desenvolver os seus expertises, de desenvolver a sua capacidade de poder operar naquilo. A máquina, ela era muito mais uma ferramenta como um lápis, ou como uma caneta, ou como uma pá, ela não era tão inteligente quanto ela é hoje, entendeu? Hoje em dia a inteligência artificial está muito pesada nessa indústria e ela retira muito do ônus do artista ou do técnico de entregar a qualidade do trabalho. Assim, a inteligência artificial pura e simplesmente já garante 80% da qualidade. Então, o que eu aprendi em termos de desenvolvimento de soluções tecnológicas de ponta, trabalhando para filmes que eram na época os grandes blockbusters da indústria, foi metodologia de trabalho, como abordar o uso da tecnologia dentro de um ecossistema de negócios, porque muitas vezes assim, você pode trabalhar dentro de um laboratório onde você tem muito poucas demandas que são do mundo real, entendeu? Você está fazendo peças conceito, essencialmente. Mas quando você trabalha com prazo, com qualidade de entrega, entendeu? Isso tudo cria para você uma espécie de musculatura mental e emocional que ajuda você sempre a avaliar as ferramentas dentro de um contexto real, físico, operacional. Então isso eu acho que foi muito legal dessa experiência. De lá para cá, eu trabalhei também como Chief Digital Officer, que é o diretor de tecnologia e inovação dentro do Grupo Jaime Câmara, que é o equivalente ao Sistema Verdes Mares aqui no Goiás, aqui no Ceará, onde eu trabalhei lá por quase 10 anos. E aí, mais da mesma coisa. Outra aplicação de tecnologia, mas sempre voltada para a área de humanas, que ali era a questão da mídia, jornal, rádio, televisão, e reforçando esses aprendizados. Então, isso hoje em dia, trabalhando com a inteligência artificial, apesar da inteligência artificial estar operando com uma ferramenta que é muito mais autônoma e que demanda muito menos do operador, as boas práticas de como desenvolver ferramentas que são aplicáveis ao mundo real continuam, entendeu? Então eu acho que é por aí que eu levo essa conexão com o mundo do entretenimento. E fora isso, como fã, né? É difícil ser fã hoje porque depois que você aprendeu como a salsicha é feita, você assiste as pessoas no cinema, você sempre vê defeitos, né? Mas assim, fora isso... Sim. Outra pergunta que eu tenho para fazer é com relação ao uso da inteligência artificial na arquitetura diante da abordagem do design e programação, tendo em vista as possibilidades da tecnologia. Você pode compartilhar exemplos de como tem implementado isso no seu trabalho? Certo. Aí você está se referindo à arquitetura de software ou à arquitetura de software? Então, a abordagem que a gente tem para a arquitetura de IA hoje, ela não é muito diferente da abordagem de tradicional. Porque o que você está procurando? Você está procurando identificando requisitos, necessidades que têm que ser atendidas. Aí você vai avaliar os processos na quais essas atividades são realizadas e, de acordo com os processos, você vai tentar visualizar quais são as ferramentas que são adequadas para você endereçar aquela necessidade no contexto daquele processo, certo? Então, dentro desse framework, continua sendo razoavelmente o mesmo. O que difere agora é que antes eram necessárias, às vezes, equipes de 20, 30, 40 pessoas para você poder implementar essas soluções que você bolava na sua cabeça enquanto arquiteto de tecnologia, né? Hoje em dia, não só a gente usa a ferramenta
no produto em si, ou seja, se eu for dar um exemplo para você, vamos supor que eu vou criar uma automação que vai ajudar você a escrever seus artigos, certo? Então ela vai procurar assuntos na internet que tem a ver com o seu interesse e todo dia vai gerar uma lista para você de anúncios que ela encontrou e vai falar assim, olha, dentro desses aqui, os que têm mais potencial de viralizar e gerar page view são esses aqui. Ela vai ranquear a lista para você na ordem certa. Começa por aqui que esses aqui vão dar mais resultado. Aí você fala, não, beleza, então escreve para mim o esboço da primeira matéria. Aí ele escreve o esboço, aí você vai num papel quase que de editor, menos jornalista e mais de editor, entendeu? Aonde você vai olhar aqui e ele vai falar assim, tá fraco isso aqui. Aí eu melhorar isso aqui, você retira isso aqui, vamos adicionar isso aqui do outro. Então a IA ela está dentro da ferramenta, certo? Enquanto arquiteto que vai implementar essa ferramenta, eu utilizo a IA no meu processo. Então, antes um arquiteto precisava estar amparado por uma equipe de dezenas de engenheiros de software. E hoje você consegue resolver muito disso só com a IA. E a tendência é a gente chegar muito rapidamente num paradigma onde uma pessoa com uma IA dá conta de escrever uma solução tecnológica inteira sem precisar de mais ninguém. Sobre essa questão que tu fala de ter diminuído ali a questão do quantitativo de pessoas e cada vez mais a IA está tendo esse destaque. Em relação a questões éticas, tu teve ou se deparou no teu trabalho com alguma dificuldade ou alguma questão ética? Porque a gente sabe que tudo tem uma dualidade do positivo e do negativo. Exato. Do mesmo jeito a inteligência artificial. Então, eticamente, tu teve alguma situação? Eu acho que a gente tem essa situação todos os dias, né? Porque, assim, você está falando, assim, de um lado você tem a operação humana que é comercial e que gera receita para alguém. Essa receita, se a operação é uma operação honesta, ela está mantendo a vida e as famílias de dezenas de pessoas, certo? Uhum. Então você quer, conceitualmente, fazer com que essa operação seja o mais produtiva possível. E por esse ângulo, por essa abordagem, a aplicação da IA faz todo sentido. Só que aí você olha pelo outro lado e você fala, não, tudo bem, só que aqui eu tenho pessoas que vão ser disruptadas por esse processo, certo? Quando eu comecei, você faz jornalismo hoje, você pagina seus artigos? Quando eu comecei quando eu comecei na área de publicidade, a gente não tinha processador de texto. Então, os artigos eram todos feitos com o que a gente chamava de letra 7. Eu vou falar de letra 7? Essencialmente é um papel de acetona, de acetato, que tem como se fosse um transfer, daqueles que você raspa, assim, fica... Aí você tinha eles o alfabeto inteiro, entendeu? Então, você pegava letra por letra e ia layoutando o texto individualmente, letra por letra, entendeu? Então, sempre acabava os As primeiro, aí você tinha que procurar uma folha que ainda tinha A, entendeu? Você tinha uns armários enormes, assim, que você tinha todas essas coisas. Aí veio o processador de texto, que eliminou uma cadeia inteira de pessoas que trabalhavam com esses acetatos, as fábricas que fabricavam esses negócios, as pessoas que sabiam comprar, que sabiam vender. E aí eu te pergunto, você queria viver se um processador de texto hoje? Como seria sua profissão de repórter, entendeu? Então assim, toda inovação tecnológica ela acaba estragando a vida de alguém nesse processo. Mas se der tudo certo, ela abre outras oportunidades, porque hoje, enquanto você não trabalha mais, não tem mais equipe trabalhando com acetato, agora você tem equipes de jornalistas, assim, antes eu dava conta de contratar 5, agora eu dou conta de contratar 10, porque eu não preciso mais ter uma equipe inteira de pessoas lidando com estoque de folhas de acetato, entendeu? Sim. Então, a gente tenta sempre abordar o desenvolvimento tecnológico com um olhar positivo, otimista. Por quê? Como que eu vou ser uma pessoa da inovação se eu sou pessimista sobre o resultado da inovação que a gente está implementando? É impossível. Então, assim, eu sou quase que por obrigação, eu tenho que ser uma pessoa otimista, entendeu? Então, a gente procura sempre aplicar a IA de forma que gera soluções para as pessoas que estão aplicando isso e gere oportunidades para as pessoas que estão sendo resultadas. É porque, assim, o que eu vejo das discussões no geral é que a gente tem muito receio de que vamos perdendo nossos empregos para a inteligência artificial. E é um receio real, assim, bem fundado. Principalmente porque o jornalista, o design, se você colocar as coisas hoje em dia,
numa IA, até uma IA mais básica, ela lhe dá um certo resultado. Pode não ser exatamente o resultado que você está buscando, e aí você tem que pedir para ela refazer, novas tentativas, mas a gente tem esse exemplo. O que acontece é assim, usando o exemplo da redação, na redação você tem, vamos supor, para cada editoria você tem 5 jornalistas, aí tem o editor de editoria, aí tem o editor-chefe em cima dele, certo? Você trabalhar com a IA enquanto jornalista não tira de você a responsabilidade de ser um bom jornalista. A única coisa que ela faz é tirar você da posição do jornalista que acabou de ser contratado e está começando a ganhar experiência e coloca você na posição de editor. Porque o texto que ela vai produzir para você é como se fosse um jornalista amador, entendeu? Então você ainda vai ter que colocar o seu expertise, entendeu? Então não é tão simples assim. A outra coisa que acontece é o seguinte: às vezes eu não consigo mais trabalhar para o jornal, porque o jornal tinha 70 jornalistas, agora ele encolheu para 35, certo? Quantas Miriam Leitão não saem de um processo desse? Entendeu? Aonde ela, por necessidade, fala, cara, não posso depender mais de jornal, agora eu vou ter que abrir meu blog, vou ter que fazer um site bonito, entendeu? Que é complicado, não é fácil, é uma dor tremenda. Mas se a Miriam Leitão não tivesse saído do Globo, ela não era quem ela é hoje, entendeu? Então, assim, não tem resposta fácil para isso que você está falando. Agora, o que eu posso te dizer também é que não existe freio para isso que está acontecendo. Então, eu acho que cabe aí um certo grau de responsabilidade de cada profissional de falar assim, beleza, eu não consigo frear isso. Então, como que eu vou fazer? Tem que se reinventar. Exatamente. É isso. Muito obrigada. Foi um prazer.